eles romperam com os Estados Unidos e passaram a vender petróleo em yuan, que é a moeda da China, em rúpia, que é a moeda da Índia, tá certo? Então, na prática, o dólar se torna exclusivamente, com essa medida, uma moeda fiduciária. Só que tem um grande economista americano, ironicamente, que diz uma coisa que é fantástica. Esse economista se chama Michael Woodson. Ele pega os estudos de outro grande economista e banqueiro americano, vamos até escrever o nome azul aqui, chamado David Goldman. David Goldman. Esse cara não é só um banqueiro, é um teórico. Muito bom. Ele pega essa ideia de David Goldman, sintetiza e diz o seguinte, ó, os Estados Unidos estão atolados numa dívida de 150 trilhões de dólares, que é 3 vezes maior do que tudo que os Estados Unidos têm ou possuem, incluindo imóveis. Então essa dívida não pode ser paga. E aí ele conclui, uma dívida que não pode ser paga, não será paga. O dólar, portanto, está lastreado em títulos de dívida impagáveis. A consequência disso é autoevidente. O dólar é um gigante com pés de barro e está vindo a tempestade. Os pés vão derreter. E aí a própria economia americana vai derreter. Enfim, olha só isso aqui, gente. Um outro tipo de moeda fiduciária é a moeda fiduciária virtual, como o Bitcoin, o Ethereum. Essa aqui eu prefiro não tecer comentários. Não confio, mas também não entendo direito como funciona, então não vou ficar falando daquilo que eu não entendo. Tá certo? De toda forma, eu espero que vocês tenham compreendido por que a economia dos Estados Unidos está em péssimos lençóis. Porque a moeda, antes garantidora da riqueza americana, se tornou um instrumento para roubar a riqueza dos outros. Por quê, gente? Preste atenção. A dívida dos Estados Unidos, o título de dívida chamado dólar, era baseado no fato que os Estados Unidos tinham uma grande produção industrial. A partir do fim da década de 1970, com Ronald Reagan, que fez, junto com a britânica Margaret Thatcher e o canadense Brian Mulroney, o chamado Consenso de Washington começou a estabelecer políticas neoliberais e transferir as indústrias para o norte do México e para o sudeste da China, e depois para o mundo inteiro. Então os Estados Unidos ofereciam em troca do dólar produtos industriais que não eram eles que faziam mais. Qual foi a última vez que você viu um produto escrito Made in USA? É muito difícil um produto Made in USA, porque tudo que as empresas americanas vendem são feitas em fábricas que estão na China, no México, na Tailândia, na Indonésia, no Japão. Entenderam? Então, o que os Estados Unidos fizeram? Como eles perceberam que o lucro não estava na produção, estava em diminuir ao máximo os custos. Quer diminuir ao máximo os custos. Para aumentar o valor do lucro e o valor acionário da empresa, as empresas americanas começaram a transferir as fábricas para o resto do mundo. Então, os Estados Unidos não têm mais produtos industriais. Empresas americanas têm esses produtos, mas não os fabricam. Veja o caso da Apple. A Apple não tem uma única fábrica, nem a mais miserável fábrica. A Apple não fabrica nada, nem o designer da Apple. O designer do estúdio Pininfarina, que é italiano. A fabricação está toda nas mãos de uma empresa chinesa chamada Foxconn. Certo? É a Foxconn que produz os celulares Apple. E produz na China. Não em Taiwan, na China. Então quem produz celulares Apple são fábricas chinesas de propriedade legal de uma empresa taiwanesa. Essa é a situação do capitalismo americano. Ele não produz nada. Ele juridicamente tem a posse de empresas cujo objetivo é crescer no mercado acionário, não lucrar, é crescer o valor no mercado acionário para enriquecer os financistas americanos, mas que efetivamente não produzem nada. Então, os Estados Unidos nem têm ouro,
nem tem produtos industriais para trocar em troca da sua moeda, o dólar, que agora também não é a única que pode ser usada para comprar petróleo. Em resumo, o dólar é só uma fábula. E quem acreditar nessa fábula vai ter um destino financeiramente tão grave quanto o dos terroristas que estão presos porque acreditaram em pastor, porque acreditaram em político safado e porque acreditaram em voz do WhatsApp. Essa é a realidade, correto? Querendo, contribuam para a compra do nosso microfone de lapela. pixleydesilva@gmail.com. Ou você pode me enviar um também, sei lá, às vezes você tem um usado, um que não está usando mais. Qualquer coisa está valendo. Até mais, muito obrigado.